A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 6, que está trazendo o título Pais zelosos e filhos rebeldes. Nós estamos estudando a lição do segundo trimestre, na lições bíblicas adultos, que está trazendo o título Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E nós já passamos por 5 lições e na lição de número 1 estudamos quanto a família age por conta própria. Na lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Na lição de número 3, ciúme ou mal que prejudica a família. Na lição de número 4, ídolos na família. Na lição de número 5, motim em família. E no próximo domingo, no dia 7 de maio de 2023, estaremos estudando a lição de número 6, que está trazendo o título Pais zelosos e filhos rebeldes. E o texto áureo nos diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses de número 3, versículo de número 20. A verdade prática nos diz: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A leitura bíblica em classe está registrada em Juízes, capítulo de número 13, versículos de 1 a 7, versículos de número 24 e capítulo 14, de 1 a 3, que diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tiná a uma mulher das filas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada a meus olhos. E os hinos sugeridos para essa lição de número 6 os hinos da harpa cristã de número 225, 256 e 354 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva, por hinos sugeridos, lição 6, Pais zelosos e filhos rebeldes, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o elevo e edificação espiritual, para o aprendizado sobre o tema dessa lição. E o comentário, a introdução
nos diz assim: a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas. Por volta do século XI a.C., o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz de Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. E a palavra-chave para essa lição é instrução. E no primeiro tópico traz o título Os pais de Sansão. No primeiro subtópico, uma situação espiritualmente deplorável. No segundo subtópico, a mulher agraciada. No terceiro subtópico, recebendo orientações divinas. No segundo tópico traz o título O nascimento de Sansão e sua formação. No primeiro subtópico, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. No segundo subtópico, a família de Sansão. No terceiro subtópico, a formação de Sansão. No terceiro tópico traz o título A fraqueza de caráter de Sansão. No primeiro subtópico, Sansão subestimou o poder do inimigo. No segundo subtópico, a presunção de Sansão. No terceiro subtópico, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. E vindo aqui para o livro de apoio, no capítulo 6, que está trazendo o título Pais zelosos e filhos rebeldes, diz: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isto é agradável diante do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20, na Nova Almeida atualizada. O modo como se cria e educa os filhos tem um profundo efeito nos padrões de comportamento futuro na família. Juízes capítulo 13, versículo de 1 a 7, versículo 24. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes capítulo 14, versículo de 1 a 3. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada a meus olhos. Introdução.
Desde que Israel conquistou Canaã por volta de 1400 a.C. e o tempo dos juízes, depois da morte de Josué, os historiadores chegaram à conclusão de que a era dos juízes tenha sido entre 1375 e 1050 a.C. O período dos juízes foi um tempo em que Israel, sem ter um líder específico, formou um tipo de confederação, ou seja, de tribos unidas. Pelo menos 13 juízes de tribos diferentes desempenhavam a função de líderes do povo. Alguns anos depois, surgiu Samuel, criado na casa de Eli, o sacerdote, o qual se tornou o seu substituto como líder daquela nação, profeta e juiz. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Na verdade, Sansão foi o 12º juiz em Israel. Desde que morreram os 3 últimos juízes, Isbazan, Elon e Abidom, Israel ficou sem uma liderança. Nesse contexto, surgiu Sansão, nascido de uma mulher estéril, mas escolhida por Deus para ser a mãe, e que tinha como pai um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Foi um tempo em que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, conforme cita Juízes capítulo 21, versículo 25. Nos dias em que nasceu Sansão, a Bíblia afirma: "E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos." Juízes capítulo 13, versículo 1. Esta é a história de Sansão, de seus pais e de sua família, de uma família israelita que viveu no tempo de pressão social, de escassez e de sofrimento infligido pelos filisteus por volta do século 11 a.C. A despeito de Sansão ter nascido para cumprir um desígnio de Deus na defesa de Israel, como homem, ele tinha um temperamento irascível e rebelde, demonstrado ao longo de sua vida. Seus pais, Manoá e sua esposa, cujo nome não aparece no texto, não tinham filhos devido à esterilidade da esposa. Contudo, pela vontade do Senhor, o anjo anuncia àquela mulher que seria mãe de um filho muito especial. Encontramos na Bíblia histórias de algumas mulheres que foram agraciadas por Deus e deixaram de ser estéreis, como Sara, mulher de Abraão e mãe de Isaque, Rebeca, mulher de Isaque e mãe de Esaú, e Jacó, Raquel, mulher de Jacó e mãe de José e Benjamim, Ana, mulher de Eucana e mãe de Samuel, Isabel, mãe de João Batista. Voltando ao tempo dos juízes, Deus agraciou uma mulher temente a ele, que não é identificada por um nome, senão o de seu marido Manoá, e envia um anjo para anunciar-lhe o nascimento de um filho que se chamaria Sansão. Considerando-se a temática desse capítulo, torna-se difícil julgar o papel dos pais de Sansão quanto à educação moral e espiritual dada ao filho. Certamente, eles sabiam que esse filho teria características distintas, visto que seria um libertador de Israel, mas mesmo assim, não conseguiram impedir que Sansão se tornasse um homem com atitudes carnais. Manoá e sua esposa procuraram ensinar ao filho os princípios morais e espirituais e o comportamento diferenciado que Sansão deveria ter em relação aos povos inimigos de Israel. A despeito do temor de Deus no coração dos pais de Sansão, eles não conseguiram controlar as ações de seu filho e a consciência do seu papel. A despeito do temor de Deus no coração dos pais de Sansão, eles não conseguiram controlar as ações de seu filho e a consciência do seu papel futuro na vida do seu povo. Primeiro tópico: pais tementes a Deus. Primeiro subtópico: tementes a Deus no meio de uma geração pervertida.
Naquele tempo, quando as famílias de Israel estavam sem orientação espiritual, Manoá e sua esposa temiam o Senhor e certamente aguardavam o dia em que Deus libertaria o seu povo da opressão filisteia. O povo vinha praticando toda sorte de pecado e, por isso, Deus os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Contudo, havia no meio daquele povo algumas poucas famílias que ainda temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Manoá e sua mulher esperavam em Deus por uma mudança e aceitavam aquela situação sem murmurar. A mulher de Manoá, pelo fato de não poder dar filhos ao marido, provavelmente ainda sofria o repúdio das outras famílias, uma vez que naquela cultura uma mulher estéril estava debaixo da maldição de Deus. O casal suportava tudo isso com resignação e temor a Deus. Segundo o subtópico, uma esposa cuja humildade a tornou uma mulher de valor. Essa mulher que surge no cenário dessa história maravilhosa é citada apenas como a mulher de Manoá. Apesar disso, foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe de um dos maiores heróis do povo de Israel. A mulher de Manoá temia o Senhor, confiava no seu poder e cria que ele podia reverter a sua esterilidade. Ela orou a Deus e foi ouvida. Aquela mulher recebeu a visita de um anjo da parte de Deus que lhe declarou: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Juízes capítulo 13, versículo 3 a 5. Por causa da sua fé inabalável em Deus, a mulher de Manoá foi agraciada por ele com um filho que iria libertar o povo judeu das mãos dos filisteus. Terceiro subtópico. Os pais receberam as orientações do anjo do Senhor acerca desse filho. A orientação do anjo do Senhor à mulher de Manoá foi que esse filho seria consagrado a Deus e seria um nazireu. O texto diz literalmente: porquanto o menino será nazireu de Deus. Juízes capítulo 13, versículo 5. Quando Sansão se tornou um homem, sua índole rebelde não aceitou muito bem o seu nazireado. Por isso, era responsabilidade de seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto às obrigações do seu chamado. A palavra nazireu significa ser separado ou consagrado. É uma palavra do hebraico nazir, que deriva da raiz nazar, que significa separar, consagrar, abster-se. Pelo fato de ser consagrado para o serviço de Deus, um nazireu deveria cumprir uma série de restrições. Tornar-se um nazireu significava que o homem seria separado e consagrado para cumprir os desígnios de Deus, além da abstinência do vinho ou qualquer outra bebida levedada. Não deveria cortar seus cabelos durante o período do nazireado. Não tocaria jamais em qualquer tipo de cadáver ou qualquer coisa que representasse contaminação, conforme Números capítulo 6. Quarto subtópico. Manoá e sua mulher foram abençoados porque viram a Deus e viveram o cumprimento da promessa do nascimento de Sansão. O texto de Juízes, capítulo 13, versículos 24 e 25 diz: e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Conforme a promessa, nasceu Sansão para ser aquele que libertaria o seu povo da servidão aos filisteus. Sansão foi abençoado por Deus desde o seu nascimento, quando o Espírito de Deus veio sobre ele para torná-lo o grande libertador de Israel. Quando ele já tinha uns 20 a 25 anos de idade,
aproximadamente, diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor começou a agir na sua vida, conforme o versículo 25 do capítulo 13. Contudo, a despeito do que veio a ser e fazer de errado nos próximos 20 anos, Sansão não foi abandonado por Deus. A soberania divina e a compaixão do Pai foram demonstradas em seus dias. Sansão foi abençoado por Deus desde o seu nascimento, quando o Espírito de Deus veio sobre ele para torná-lo o grande libertador de Israel. Segundo tópico: quem era Sansão? O sentido especial da história de Sansão, Nesse capítulo, a história de Sansão ganha um sentido especial porque, como filho, ele não foi o melhor exemplo no contexto de sua família. A sua história tem sido contada em prosa, comédia, drama e até ficção. Cineastas e novelistas têm retratado Sansão como um mito da Bíblia, negando-lhe as evidências históricas que o apresentam como alguém nascido sob a égide de Deus. É lamentável que os seus sucessos tenham sido vulgarizados, porque a literatura mundial não conseguiu vê-lo como um homem que nasceu para cumprir uma missão libertadora do seu povo. A Bíblia trata como um homem comum, nascido de uma mulher que cresceu para tornar-se um defensor do seu povo, massacrado pelas nações inimigas, cuja força física era demonstrada para a glória de Deus. Sansão extrapolava os limites de sua liberdade e da confiança de que tinha a graça do Senhor sobre sua vida. Segundo subtópico: episódios marcantes e dramáticos da sua vida. Em sua trajetória, Sansão experimentou a bênção de Deus sobre sua vida, realizando grandes proezas pelo poder do Espírito do Senhor, para que os seus inimigos constatassem que a situação havia mudado em Israel. Certa feita, matou um leão e rasgou sua boca, deixando-o à beira do caminho para onde passava, conforme registro de Juízes capítulo 14, 5 e 6. Queimou campos dourados do trigo plantados pelos filisteus, em Juízes capítulo 15, versículos de 1 a 5. Em outra ocasião, entrou na cidade de Gaza e de madrugada arrancou a porta principal da cidade e levou-a sobre os ombros. Em outra ocasião, entrou na cidade de Gaza e de madrugada arrancou a porta principal da cidade e levou-a sobre os ombros juntamente com as suas trancas, em Juízes capítulo 16, versículo 3. Enfrentou 1000 filisteus e os matou com a queixada de jumentos, em Juízes capítulo 15, versículo 15 e 16. Na realidade dos fatos, Sansão extrapolava os limites de sua liberdade e da confiança de que tinha a graça do Senhor sobre sua vida. Zombou várias vezes da inteligência dos seus inimigos, porque a presença de Deus era contínua em sua vida. Terceiro tópico: pais que não souberam administrar a vida do filho. Primeiro subtópico: o problema da paternidade em relação aos filhos. No ato da criação da família, o Senhor deu ao homem a liderança sobre os assuntos familiares. O relacionamento sadio entre o marido e esposa é de importância fundamental para que os filhos sejam criados em equilíbrio e muito amor. Ainda que haja compartilhamento com a esposa na educação dos filhos, a liderança sobre os filhos e sobre a casa cabe ao pai. A existência de um lar começa com os pais, e os filhos entram numa estrutura social que foi o próprio Deus que estabeleceu. O Criador instituiu princípios para que a família seja feliz. O primeiro princípio é o relacionamento do casal com marido e esposa. O segundo princípio é o relacionamento dos pais com os filhos. A atitude diária dos pais para com os filhos gera amor, comunhão e responsabilidade. Segundo subtópico:
O cuidado dos pais de Sansão não foi suficiente para que o filho não se desviasse dos propósitos divinos para a sua vida. Todos nascemos com a natureza pecaminosa entranhada em nosso ser. Se a educação e a disciplina ajudam na formação de caráter de uma pessoa, nem todas as pessoas conseguem evitar os ímpetos de sua natureza pecaminosa. A criação de Sansão não foi muito diferente. Embora seus pais lhe tenham transmitido ensinamentos baseados na lei de Deus, ele abriu mão desses princípios para fazer a sua própria vontade. Um exemplo disso foi na ocasião em que Sansão declarou aos seus pais o desejo de casar-se com a mulher das filhas dos filisteus. Apesar de os pais não aprovarem essa decisão, Sansão insistiu nesse casamento misto, como vemos em Juízes capítulo 14, versículo 3. A atitude diária dos pais para com os filhos gera amor, comunhão e responsabilidade. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todos o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Quarto tópico: a fraqueza de caráter de Sansão. Primeiro subtópico: a formação moral e espiritual a que Sansão não se submeteu. Sansão tornou arrogante porque estava certo de que Deus precisava da sua ajuda. Ele acreditava que não havia necessidade de se preocupar com a fraqueza de caráter revelada em sua vida cotidiana. Por outro lado, Sansão também tinha consciência de que o principal objetivo de sua vida era fazer parte do propósito soberano de Deus. Ele sabia que o seu papel era o de defender o povo e derrotar e destruir o inimigo de Israel. O jugo filisteu sobre o povo judeu era tão humilhante que eles não conseguiam reagir. Deus queria usar Sansão para defender os judeus e desfazer o jugo. E Sansão sabia disso, razão porque se achava invulnerável diante do pecado. Segundo subtópico: Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão não levou a sério as ameaças dos filisteus, por isso não temia enfrentá-los. Na vida cristã, não podemos subestimar as artimanhas do diabo. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sansão sabia que sobre a sua vida havia uma unção especial que o tornava um homem diferente e forte para vencer seus inimigos. De fato, Sansão subestimou o poder dos inimigos. Precisamos saber que os nossos inimigos espirituais percebem quando estamos fortes e quando estamos fracos. Eles buscam oportunidades em nossa vida. Quando deixamos de vigiar e preferimos dormir o sono da negligência, porque o inimigo de nossas almas, o diabo, nos espreita e procura nos tomar de surpresa. Quando Sansão passou a confiar mais em sua própria força do que na força do Senhor, começou de fato a fazer concessões ao inimigo sem perceber. Havia dois inimigos que Sansão tinha contra si: o seu próprio ego, que era um inimigo interior, e o povo filisteu, que era um inimigo exterior. Terceiro subtópico: os dois maiores inimigos de Sansão. Havia dois inimigos que Sansão tinha contra si: o seu próprio ego, que era um inimigo interior, e o povo filisteu, que era um inimigo exterior. Sansão tornou-se presunçoso porque o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum algum jamais faria. Sansão não percebeu os seus dois maiores inimigos. O primeiro, o seu ego,
levou-o a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha do Altíssimo, mas ele agia como fosse apenas sua, sem lembrar-se de que a força que tinha vinha do Senhor. Por esse motivo, ele começou a anular a glória de Deus nas proezas que realizava. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar ao Senhor. Incitado pela sua vaidade pessoal, Sansão iniciou uma jornada na busca de prazer, de ociosidade e de luxúria. Era o seu inimigo invisível e interior que o estava levando à derrota, porque ninguém usurpa a glória de Deus. Na vida cristã, o pior inimigo que o cristão pode enfrentar é o inimigo que está dentro de cada um de nós. Trata-se de um inimigo impessoal, invisível, perigoso que se articula contra as coisas do Espírito. Na linguagem do Novo Testamento, esse inimigo é denominado carne, ou o velho homem, que cobiça contra as coisas do Espírito. Por outro lado, o segundo inimigo era o povo filisteu, do qual começou a fazer pouco caso, zombando por várias vezes desse povo. Na verdade, os inimigos de fora só conseguem algum sucesso quando descuidamos deles. Sansão estava tão cheio de si que não imaginava ser dominado pelos filisteus. Quarto subtópico: Sansão tentou manipular com o poder de Deus. A força da carne anulou o bom senso de Sansão. Ele se deixou levar pela luxúria estimulada por Dalila, pela sua sensualidade, e acabou revelando o segredo do poder de Deus na sua vida, cujo sinal era os seus cabelos compridos de Nazireu, conforme a Bíblia registra em Juízes capítulo 16, versículos 16 a 18. O segredo da força de Sansão estava em manter seus cabelos sem cortar. Os cabelos eram, de fato, um símbolo da presença de Deus em sua vida. Não eram os cabelos propriamente dito, mas sim o sinal físico do qual Sansão não poderia banalizar. É claro que Deus se utiliza de coisas materiais e físicas para que nós, seus filhos, limitados nas coisas espirituais, possamos identificar o seu poder. Deus não se limita às coisas materiais, mas ele as usa para manifestar a sua glória. Quando revelou o segredo de sua força para Dalila, além de ter perdido os cabelos, perdeu muito mais. O Espírito de Deus apartou-se dele. Sansão imaginava que ainda tivesse o Espírito de Deus em sua vida. Ele não sabia que o Espírito já havia se retirado. Na verdade, a tragédia da vida de Sansão estava na ideia falsa que ele fazia do poder de Deus. Ele acreditou que poderia agir de qualquer maneira e fazer o que quisesse, que poderia até mesmo quebrar as regras, que poderia dar-se o direito de satisfazer suas paixões carnais, como se Deus não tivesse mais ninguém para fazer a obra. Quinto subtópico: Sansão se julgava invulnerável ao pecado. Sua displicência com os requisitos de Deus para serem cumpridos na sua vida era a marca de sua rebeldia. Ele começou a brincar com o pecado, como quem brinca com uma serpente venenosa, até ser picado por ela. Sansão sabia que a unção de Deus era indispensável quando ele precisava destruir ou livrar-se dos filisteus. Sua postura arrogante o fez imaginar que poderia agir com intemperança, porque Deus precisava dele. Quando assistimos hoje a certos pregadores desaflorando o diabo e brincando com as coisas do inimigo de nossas almas, percebemos que estes podem cair no laço do diabo cometendo pecados de imoralidade, porque acham que são tão importantes para Deus que o Senhor não os punirá pelos seus pecados. Sabemos que o resultado não será agradável. Sansão, por ser nazireu, não podia ingerir bebida forte, mas o fez muitas vezes. Ele não podia tocar no corpo morto, mas o fez ao tocar o leão que matara nas vinhas de Tina. Ele não podia casar-se com mulher estrangeira, mas o fez não dando ouvidos ao conselho de seus pais. Ele desenvolveu a ideia de que
era invulnerável ao pecado e, por isso, nenhuma punição viria sobre si da parte de Deus. Enquanto ele mantinha o segredo da sua unção sustentada pela misericórdia de Deus, nada de mal aconteceu. Mas quando ele descobriu o seu coração ao diabo, não lhe restou mais nenhuma justiça, porque Deus tirou da sua vida a sua glória. A Bíblia diz que Deus deserdou Sansão, e literalmente está escrito, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele, conforme registra Juízes capítulo 16, versículo 20. Quando se perde a sensibilidade da presença do Espírito de Deus, nada mais resta. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito. Em outra ocasião, Paulo disse: não se engane, de Deus não se zomba. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, na Nova Almeida atualizada. Na vida cristã, o pior inimigo que o cristão pode enfrentar é o inimigo que está dentro de cada um de nós. Conclusão: não demorou muito tempo para que o segredo de Deus na vida de Sansão fosse revelado e ele viesse a cair nas mãos dos filisteus. Por ser rebelde contra seus pais e contra Deus, Sansão fez pouco caso das ordenanças do Senhor, desprezou o poder do Altíssimo em sua vida. O final de sua triste história ensina que a rebelião contra os pais e contra Deus sempre tem consequências ruins. Quando foi levado pelos filisteus como trunfo de vitória contra o Senhor dos judeus, Sansão orou a Deus, Sansão orou e Deus concedeu-lhe forças para se vingar dos seus inimigos, morrendo junto com os filisteus no poder do nome de Jeová. Conclusão: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que, muitas vezes, os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 6, que trouxe o título Pais Zelosos e Filhos Rebeldes. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 7, que vai estar trazendo o título O Relacionamento entre Nora e Sogra. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.